de cumprimentar todos os participantes e a organização também da ALAB, dar-vos as boas-vindas aqui ao laboratório da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, via visita online, virtual, e dar aqui também, não deixar também de dar os parabéns à ALAB pela iniciativa. Acho que realmente destaca-se pela importância esta partilha de conhecimento e a forma tão abrangente do número de inscrições e participantes que a iniciativa está a ter, portanto acho que é uma mais-valia para todos. Nós vamos fazer aqui o acompanhamento da acidez volátil por destilação e ditimetria. Deve ser encarado como uma possibilidade, ou seja, é uma demonstração, nada do que aqui nós vamos partilhar convosco a nossa experiência e o nosso modo de realizar o ensaio, chamar a atenção para alguns aspectos, mas isto não quer dizer que não haja outras possibilidades de fazer o mesmo ensaio com outras formas de abordar os requisitos que são necessários para o método descrito na OIV com ou sem dedução de interferentes. Portanto, aqui será esse o objetivo principal, é partilhar a nossa experiência e o nosso conhecimento neste caso concreto. Em termos de método, vamos então acompanhar todo o processo da acidez volátil. Vamos fazer aqui, estamos já posicionados nesta parte em que vamos fazer a preparação da amostra. Depois vamos ver a parte da destilação da amostra. Depois vamos aguardar o tempo real da destilação e aproveitamos para falar um pouquinho sobre algumas notas e alguns pontos específicos do método. Vamos depois acompanhar a titulação propriamente dito, vamos falar um pouquinho também de controle de qualidade que vamos executando ao longo de todo o processo e depois no final vamos também mostrar a parte de resultados e dos cálculos, a forma de fazer depois esse tratamento e o carregamento de resultados como se fosse para um cliente externo. Portanto, sendo assim, o que é que nós fazemos para preparar a amostra? A primeira parte é perceber se a amostra tem que ser filtrada ou não. Portanto, assumindo isso, e neste caso não foi filtrada, portanto, vamos passar diretamente à fase de desgasificação. Como a professora Sofia de manhã disse, há várias abordagens para retirar o dióxido de carbono da amostra. A nossa metodologia de rotina é por corrente de azoto, porque, dado o volume de amostras que temos, é um processo que implementamos após alguns estudos comparativos. O nosso método anterior era por vácuo, ou seja, com o uso de bomba de vácuo, mas dada a morosidade desse processo e dado o desgaste físico que era a agitação manual acompanhada com o vácuo, portanto, estudamos esta metodologia, vimos que era eficaz, para além disso é eficiente, portanto, avançamos. E o que é que consiste? Vamos ver aqui, a Sandra vai aqui dar aqui a demonstração. Fazemos a passagem em 150 ml de amostra, portanto, colocamos uma corrente de azoto 0,3 bar durante 15 segundos. O que é que permite? O azoto, sendo um gás inerte, vai permitir a difusão entre o volume e vai retirar o CO2. Muito importante nesta etapa é o uso do difusor na saída do processo. Porquê? Porque o difusor vai permitir uma maior dispersão do azoto e, portanto, uma remoção mais eficaz do dióxido de carbono. Aqui, claro que estamos a falar de um vinho dito tranquilo, portanto, em que a presença, o teor de dióxido de carbono não é tão acentuado. Se estivermos a falar de baterias, de vinho frisante, de vinho espumante, não digo que não seja possível, mas nós usamos, ainda recorremos ao vácuo, com agitação, porque dada a concentração que tem, ainda teríamos que ajustar aqui este procedimento, portanto, recorremos também ainda ao vácuo
para garantir a ausência de CO2 na amostra. Pronto, aqui estamos. Agora vamos então pegar nesta amostra e vamos nos dirigir ao destilador, falar um bocadinho do equipamento, falar dos testes que a professora Sofia de manhã já referiu, mas vamos falar de outros pontos e falamos isso enquanto acompanhamos a destilação, que assim aproveitamos esses minutos que temos para falarmos um pouquinho sobre isso. Eu vou só então agora aqui desligar aqui esta parte. Vou só pedir aqui, vou sentir aqui a viagem que vamos fazer. Este pode ficar, que eu não preciso deste. Vou levar isto. Vou tentar não oscilar muito aqui o suporte, mas pronto. Vamos deslocar aqui então para o laboratório. Com licença. Estamos já aqui noutra sala. Vou só aqui confirmar. Estamos na posição certa. Deixa eu só ligar aqui. Não perdemos aqui. Penso que está bem. Só ligar a luz. Para ser mais fácil. Ok, visualização. Ok, este aqui é o equipamento que vamos usar. É um destilador de arrastamento por vapor. Neste momento já estamos a fazer aqui o acondicionamento com uma amostra, com a mesma amostra que vamos analisar, poderia ser outra. Aqui o importante é conhecer todo o circuito para que quando colocarmos a amostra, iniciarmos logo o processo. Esta destilado está recolhida aqui num copo, mas é para desprezar, portanto não tem problema. Vamos só aguardar um pouquinho que termine, para depois começarmos com a destilação da amostra propriamente dita. Temos e falando aqui um pouquinho da constituição, já vimos em termos esquemáticos de manhã, mas vendo em parte prática, o que é que temos? Aqui temos a parte da água que vai alimentar, do qual vai ser produzido o vapor. Temos a parte de geração do vapor, o balão de destilação propriamente dito. Aqui temos a tal coluna. Só aproximar se calhar um pouquinho, para perceberem um bocadinho melhor. Aqui temos a parte da coluna, onde temos, lá está, umas esferinhas, que é a tal coluna de retificação, que vai impedir a passagem e o arrastamento do ácido lático. Temos depois aqui a parte da serpentina, onde tem aqui, onde se dá a condensação, e depois vamos aqui recolher o destilado propriamente dito. Vamos só aguardar um pouquinho mais. Aqui, até própria, uma questão importante que às vezes passa despercebida e é um pormenor também importante, a própria tampa, quando fazemos aqui os testes, convém já estar, ou seja, não convém haver troca de tampas de um destilador para o outro, porque já está ajustada à forma da entrada do balão, e isto é o suficiente às vezes para haver a rejeição em termos de testes, haver alguma perda de vapor. Portanto, é uma nota que às vezes nos vamos apercebendo com a experiência que pode ter impacto, e este é uma delas. Ok, vai aparecer o teu. Sim, exatamente. É o tempo de uma destilação normal. Portanto, agora, o que a Sandra vai também usar, faz toda, agora que estamos a falar de uma medição, em termos de medição volumétrica, vamos usar uma pipeta de 20, portanto, vamos fazer a destilação de 20 mililitros da amostra. Esta pipeta também tem um controle de conformidade, ou seja, conformidade AS, para haver uma segurança a nível de medição de volume. Para além disso, o que é que nós controlamos a nível de pipeta? Fazemos uma aceitação de lotes no momento da compra
E depois, ao longo do tempo, vamos fazendo a verificação do estado da pipeta, se não há quebras que possam afetar depois o pedido, das pontas, que é a parte mais sensível do material. Em termos de exposição à temperatura, também tem que haver um controle, porque a temperatura pode haver deformações de vidro, portanto, são todos pontos sensíveis que temos de ter cuidado. Estamos a falar de um método quantitativo, teremos o devido rigor analítico, ok? Está quase agora, vamos só aguardar mais um pouquinho. Quanto aos interferentes, nós hoje só vamos acompanhar a questão da determinação da acidez volátil sem redução de interferentes. Vamos falar um pouquinho depois como é que nós fazemos e em que casos é que depois fazemos a redução desses tais interferentes, nomeadamente o ácido sólido, o salicílico que já não fazemos sequer. Já há muitos anos que também dentro do histórico nunca tivemos presença de ácido salicílico, portanto, essa é uma pesquisa que nem sequer já fazemos. Portanto, vamos só então passar aqui, lavar as esferas, fazer aqui uma lavagem rápida do equipamento, a destilação da amostra propriamente dita, fechamos o esgoto, ok? Portanto, vamos medir os 20 mililitros da amostra. Vamos colocar no balão de destilação. Vamos adicionar um pouco de ácido tartárico. Temos de manhã, a professora Sofia disse muito bem, não é? Foi uma apresentação muito detalhada e muito enriquecedora, todos os pormenores. O ácido tartárico vai permitir a libertação das formas salificadas do ácido acético, portanto, vai ajudar à acidificação, e como é um ácido fixo, portanto, não vai afetar a acidez do destilado. Portanto, agora vamos aguardar 7 minutos, ok? Conforme os testes que estão já definidos, e vamos recolher então aqui no mínimo 250 ml de destilado. Vamos aproveitar este tempo aqui para falarmos um pouquinho dos testes. Vamos resumir o que é que fazemos, alguns critérios, alguns pontos sensíveis. O que é que... Só distanciar aqui um pouquinho para dar maior abrangência. O primeiro teste que vem descrito e que deve ser feito é a isenção de CO2, portanto, vapor de água. O que é que nós fazemos? Destilamos os 20 centímetros cúbicos de água, vamos destilar e vamos recolher no mínimo 250 ml. O destilado recolhido depois é titulado com hidróxido de sódio 0,1 molar e na presença de 2 gotas de fenolftalina, a cor rosa deve permanecer durante 10 segundos. Se cumprir este requisito, é sinal então que não há dióxido de carbono presente no destilado e, portanto, podemos avançar. Aqui é importante que só fazemos isso e depois, este é o primeiro teste, e depois passamos ao teste do arrastamento do ácido acético. A solução de ácido acético também é destilada, são 20 ml. Escolhemos também no mínimo 250. Essas condições são iguais para todos os testes. E depois vamos também titular com o hidróxido de sódio 0,1 molar. Aqui o que é que se pretende? Aqui pretende-se verificar que a maior parte, 99,5% do ácido acético é arrastado. Usando a solução de hidróxido de sódio 0,1, isso equivale a ter um volume mínimo gasto de 19,90 mililitros. Ou seja, 19,90 mililitros de hidróxido de sódio equivalem a 99,5%
de ácido acético. Se este teste também for cumprido, então passamos ao terceiro teste, que é o teste do arrastamento do ácido lático. Aqui pretende-se basicamente o contrário, é que não seja arrastado o ácido lático. Então, usamos na mesma 20 ml de uma solução de concentração conhecida de ácido lático, neste caso um lar, e vamos recolher desses 50 ml o destilado recolhido vai ser então tripulado com hidróxido de sódio. Então, aqui, o expectável é que haja um gasto máximo de 1 ml de hidróxido de sódio, que equivale a um arrastamento máximo de 0,5% de ácido lático. Estes três testes. O que é importante aqui em termos práticos de ser cumprido? A molaridade, ou seja, a concentração esperada da solução de ácido acético de ácido lático usados devem ter uma concentração rigorosa. Com isto, o que é que se quer dizer? Ou é comprada uma solução em que é garantida essa concentração, ou então essa concentração pode ser determinada internamente por uma aferição prévia. Se estamos a querer evidenciar o primeiro de um teste, é importante sabermos a concentração exata do padrão que vamos usar. Neste caso, vai servir como padrão, portanto, essas duas soluções têm que ser, o título ou a concentração dessas soluções devem ser determinadas com um rigor analítico adequado. Outra questão importante, tal como vamos ver também depois na população, é a concentração do tipulante, neste caso, o hidróxido de sódio. Portanto, o hidróxido de sódio vai ser usado nas três titulações da verificação do equipamento, também deve ter um tipo determinado internamente ou por uma solução comprada com uma garantia de concentração. Portanto, fica sempre aqui a decisão do laboratório de definir a estratégia que consideram mais adequada para fazerem essa utilizar das concentrações. Certo. Aqui, o que é que podemos pedir mais? Os PTs, sim, o ácido tartárico aqui não é qualidade analítica, mas é só para a acidificação do meio. Em termos de verificação de equipamento, o que é que eu queria dizer? Esse estado depois, isto é só um requisito de acreditação, portanto, o equipamento, esses testes que estamos a falar, são efetuados de 3 em 3 meses, é mais completo, e em cada sessão de trabalho temos um padrão de referência para verificarmos a operacionalidade do equipamento. Exatamente. Semanalmente ainda fazemos só uma parte desses testes, que é da verificação do ácido acético. É uma versão simplificada de verificação do equipamento. Ok. Aqui o importante também é garantirmos a temperatura da água de refrigeração, para garantirmos que a condensação resulta em dias de maior calor pode ser mais crítico, portanto temos que ter isso em consideração. Mesmo a água de lavagem também, usar sempre de qualidade água tipo 2, segundo a norma respectiva, 6. Basicamente é isso. Temos de verificação de equipamento. Ponto. Eu estava a dizer, isso agora em termos de qualidade, de controle de qualidade, do processo propriamente dito. Usamos em cada sessão de trabalho um padrão de uma solução de ácido acético, de concentração conhecida, em que fazemos o valor expectável e metemos esse padrão no processo completo de destilação e destilação e cruzamos com o valor expectável para perceber se todo o processo está operacional. Ok, portanto, aqui terminada a destilação. Se fosse uma sessão de trabalho, digamos, de rotina, teríamos sempre que fazer uma destilação em duplicado para controlar a precisão do método. Já temos aqui
uma outra amostra preparada para não estarmos aqui mais 7 minutos a aguardar. Portanto, teríamos sempre que ter o padrão e o duplicado. Portanto, agora temos o destilado, vamos então fazer a titulação propriamente dita. Vamos pôr a outra? Ok, pronto, está bem. Vamos então deixar isto a destilar mais uma vez para termos. Se for preciso, imaginemos que ali na titulação alguma coisa corre mal, ok? Portanto, neste caso, deixamos aqui a destilar e vamos depois então avançar para. Então agora vou aqui rodar um pouco aqui a câmara para conseguirem acompanhar este lado. Ao verificar se estamos aqui no ângulo certo. É visível? Conseguem perceber o que é que está a acontecer, a bancada? Sim, pronto. Se tiverem alguma dificuldade ou por alguma razão estiver fora do enquadramento, por favor, avisem para ajustar a câmera. Ok? Ok. Já falamos desta parte toda, só para que eu me lembro da esquecimento. Vamos para o sistema. Vamos ter dois tipos, conforme vimos a descrição de manhã. Portanto, vamos ter uma primeira população com hidróxido de sódio, em que vamos quantificar o ácido térmico e depois vamos ter então a redução dos interferentes com a reação de oxidação com o iodo. Está um pouco longe do micro. Gosto mais, vou tentar falar um bocadinho mais alto e vou aproximar aqui um bocadinho a câmara. Ok? Vou tentar um bocadinho. Ok. Portanto, estamos nós aqui estamos usando duas muretas volumétricas e temos equipamento. O que é importante aqui salvar? São muretas calibradas, portanto, sofrem uma calibração instrumental por entidade competente, neste caso uma entidade externa, para fazer a calibração do volume das duas muretas. Temos depois a calibração, os resultados são analisados e tem que ser definido um critério de aceitação do erro mais a incerteza que foram constatadas na calibração e passada essa fase de aceitação, então o equipamento está operacional para uso. Depois de ter sido aceito, o equipamento tem também uma validade, digamos assim, que é a validade da calibração e do uso, que está segundo os documentos os guias de acreditação, assumimos os 5 anos após a entrada em serviço. Ou seja, a calibração é aceita, portanto, a partir dessa data, a partir do uso, se ele entrar efetivamente logo no serviço, é que são contabilizados 5 anos e durante esses 5 anos assumimos que o equipamento está aceito. É claro que podem colocar a questão. E durante esses 5 anos nada é feito para verificar se o equipamento está operacional. Sempre sim, é feito, não em termos de verificação direta de equipamento, mas em termos de resultados. Temos um padrão, aquele padrão que nós usamos em cada sessão de trabalho, tem um valor expectável. Se virmos que há aqui alguma diferença, diferente do normal, seja mais desviado do que é suposto, temos que ir analisando passo a passo e perceber qual é a variável que está aqui a ter impacto e que está a causar esse desvio. A bureta pode ser uma delas, tripulantes, destilador, portanto, aqui todas as variáveis têm que ser contabilizadas. Portanto, vamos então avançar, ok?
estamos a adicionar hidróxido, não? Naftalina, ok? Naftalina, portanto, o indicador. Vamos começar a notar aqui uma viragem a cor-de-rosa. Quando a gota cai, já se nota esta diferente tonalidade. Temos que titular até termos essa cor uniforme e fixa durante uns segundos. Não por excesso, como falávamos de manhã, mas durante um tempo adequado. Isso também, lá está, e a experiência do analista, mais do que tudo, vai determinar a detecção desse ponto final de titulação. Já se nota que vai ficando mais tempo. Okay? Portanto, aqui como ver se conseguem ter noção. E ajuda a perceber, ok? Vemos que ainda está. Sim. Está ali, portanto, vemos que está fixo, ainda tem uma coloração rosa, portanto, vamos considerar que está, vamos registar o volume. É claro que é mais um ponto em que pode haver outras variantes. Podem estar a usar, esta é uma pureza volumétrica de enchimento automático, pode ser completa digital, portanto, há aqui outras variantes possíveis e depois cabe ao laboratório decidir, fazer os controlos respectivos para evidenciar o seu bom funcionamento. Agora, o ácido clorídrico, ok, estamos a simplificar. Vamos passar agora à parte da equação da dedução da forma livre de dióxido de enxofre. Aqui um pouco os cristais de dentro também tem que ser usado na medida certa e não exagerada, porque é um reagente extremamente caro, portanto, todos os pontos são importantes. Aqui já estamos a adicionar um indicador perspectivo, o amido, neste caso, não é? Portanto, já estamos a falar de outro tipo de reação, portanto, outro indicador vai ser necessário. E vamos começar então aqui a fazer a articulação do dióxido de enxofre livre para ser depois deduzido à quantificação da acidez volátil. Este é um interferente que é sempre deduzido e normalmente está sempre presente, maior e menor concentração, mas está sempre presente, portanto, um gasto ainda significativo. Aqui depois vai haver uma viragem a um azul. E, portanto, já terminou outra destilação, também se precisarmos depois de fazer. Já se está a notar uma diferença, uma viragem. Iremos, ok. Só se calhar ajuda a perceber a cor, mudança, qualidade. Ok? Pronto. Esta vai ser um volume 2. Vamos também registrar. Agora vamos usar o trato de sódio. Vamos fazer a hidrólise, digamos, do dióxido de enxofre combinado. Também tem que ser reduzido. Vai voltar a rosa. Okay. E a avaria. E agora vamos fazer a segunda titulação com iodo 0,005 molar. Há também uma viragem um bocadinho mais difícil. Espero que consigam ver aí. Se conseguem acompanhar melhor a viragem. Está-se a ver muito bem. Sim, ok, tudo bem. Vai virar ao azulado, lilás. Ok. Certo? Ok. Certo. Parece-me bem, mas não sei se viu-se bem as viragens, não viu?
não ficaram com dúvidas, não é necessário fazer nova titulação, pois não? Não? Penso que Ok. não, pode fazer Não? favor, continuar. Pronto. Aqui, antes de passarmos aos cálculos propriamente dito, o que é que eu queria também salientar? Hidróxido de sódio. Podemos ver aqui, vocês não veem, mas eu vou dizer, é 0 molar, mas na verdade aqui temos uma etiqueta que nos diz que o tipo dele é 0,0998 molar. Esta aflição fazemos-la com hidrogênio oftalato de potássio, ou seja, x em x tempo, também depois caberá ao laboratório decidir qual é essa periodicidade mediante as condições em que a solução é armazenada, a estabilidade da solução. Fazemos essa abordagem, uma norma da ASTM é 200, é uma possibilidade que nos orienta com as periodicidades e as aflições, os padrões primários possíveis para ser usada e determinamos a concentração periódica dela. Esta aflição é 3, qual é? A validade é 15, e ela é quinzenal, portanto, exatamente. 15 em 15 dias fazemos a aflição e a atualização do tipo do hidróxido. Em termos do iodo, 0,005 molar, neste caso estamos aqui a falar, estamos a usar um iodo de 0,0048 molar. A aflição do iodo é feita por tiosulfato de sódio. Por sua vez, o tiosulfato de sódio é ferido com permanganato de potássio. Portanto, isto é de permanganato de dicromato de potássio. Portanto, isto é toda uma cadeia de rastreabilidade que tem que ser garantida. O tiosulfato precisa estar no padrão primário. Portanto, aqui, permanganato, o dicromato é que é o padrão primário propriamente dito. Portanto, temos que garantir toda esta cadeia até sabermos o valor exato dele. O que é que nós aqui é importante falar? Vamos falar, então, em termos de controle de qualidade, é isso aplicados, portanto, se tivéssemos uma sessão varia do outro destilado, a diferença dos dois resultados teria que ser inferior à repetibilidade do método. Vamos ver um pouco mais em termos da fila de cálculo. Também podemos ver isso. O que é que eu vos queria também falar? Isso. Ok. Não, acho que não vale a pena. Não vale a pena. Catalisar, ok. Portanto, ok. Outras, falamos um pouquinho aqui em termos de validação de método, só que em termos muito ligeiros, porque sabemos que a validação, os estudos de validação de métodos é uma área muito, não é complexa, mas é muito detalhada. Aqui é importante, e no caso do ensaio da acidez volátil, é determinar limites de quantificação de método, a repetibilidade. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer os cálculos, os resultados, depois voltamos a Sandra e depois podemos continuar a falar um pouquinho também já desses estudos de validação. Portanto, agora vamos deslocar para um outro sítio. Diminuir a esclarecidade de Isso. Agora vou então partilhar a tela e assim já devem conseguir ver, certo? Perfeito. Ok. Se faz favor, numa das salas para eu. Isso. Portanto, já tínhamos visto aqui a molaridade do hidróxido, a molaridade do iodo e agora então vamos fazer o Falta falar no valor. valor, exatamente. Nós vimos aqui, portanto, já colocamos aqui os valores obtidos no nosso padrão, no nosso material de referência, é um material de referência interno, preparado. Portanto, tínhamos visto aqui a concentração, o valor de referência dele por preparação é de 0,652 e conseguimos perceber aqui que a aceitação, com base na incerteza, ou seja, a diferença do valor obtido 0,65 para o valor de referência 0,652 é inferior à incerteza que é 0,05. Portanto, consideramos que o padrão está aceito e que o método está operacional. Portanto, agora vamos digitar os volumes gastos na titulação da amostra. 2,40 ml de hidróxido, 5,45 ml de iodo e 2,40 ml de iodo também na terceira titulação. O duplicado respectivo, já tínhamos feito também, previamente,
2,40, 5,70 e 2,30. Portanto, aqui o que é importante analisarmos? Por um lado, a precisão, ou seja, a diferença das duas concentrações, temos aqui o 0,527, 0,524, a diferença tem que ser inferior à repetibilidade do método, que é 0,02. Depois, em termos de aceitação, está operacional, e aqui está, em termos de resultado final, este é o valor médio obtido, em termos de gramas de ácido acético por decímetro cúbico e em termos de 1000 equivalentes por decímetro cúbico. A incerteza, neste caso, aplica-se na mesma fórmula, 5% com mínimo de 0,05, portanto, mantém-se 0,05 gramas por decímetro cúbico e o resultado final será 0,52, mais ou menos 0,05 gramas de ácido acético por decímetro cúbico. Se estivermos aqui a falar, então, imaginemos que estávamos a analisar uma amostra que estava fora do limite legal e, obrigatoriamente, tínhamos que fazer a dedução do ácido sórbico. E imaginemos que aqui o ácido sórbico é determinado por destilação e depois uma leitura no ultravioleta, com uma espectrofotometria ultravioleta, e obtínhamos um valor de 35 miligramas por decímetro cúbico. Exatamente. Aqui, então, era o fator, aquele fator que vimos também, é uma fórmula direta que está descrita no método OIV, que também a professora Sofia falou hoje de manhã, e que, em termos de dedução, estes 35 miligramas por decímetro cúbico de ácido sórbico, deduzindo esta concentração, teríamos uma acidez volátil corrigida de 0,51, mais ou menos 0,05 gramas de ácido acético por decímetro cúbico. E basicamente, então, seria isso. Não esqueci de nada? Ok? Com isso, certo. Ok, portanto, em termos de folha de cálculo, depois também, se houver alguma dúvida, podemos voltar aqui para esclarecermos alguma questão. Imaginem que aqui, só para chamar a atenção, estava a falar então há pouco, do limite de quantificação. Neste caso, a acidez volátil quantificou, mas se fosse um valor muito baixo, aparecia aqui, imaginemos que era 0,5, aqui o gasto, e aqui igual, ele vai nos dizer que vai rejeitar, ainda assim tem muito. Quanto é que temos que precisar? 0,2, para ser inferior ao limite, quanto é que temos aqui? Tem que ser para exatamente. 10? Sim. Que é o 10, Ok. nossa. Não, ainda não é? Também inferior. Vamos fazer assim, posso? Sim. Já agora. E aqui sim. É só para simular Simular. o caso de sendo inferior ao limite de quantificação. Tenho que tirar o sórbico. Ok, exatamente, porque a folha não permite. Portanto, neste caso, a acidez volátil era 0,03, portanto, seria inferior a 0,10, que foi o valor obtido no estudo de validação do método. E neste caso não se aplica em certeza, porque é um valor inferior ao limite de quantificação. Um valor da sórbica é exatamente. É exatamente semelhante. Ok, pronto. Basicamente, vou só parar aqui, então, a partilha de ecrã. Era esta situação que vos queríamos apresentar em termos de acidez volátil e espero que tenha sido útil e podemos falar depois mais um pouquinho no final das apresentações também da acidez total e da fixa, alguma questão ou alguma dúvida que queiram aprofundar. Passávamos então agora ao LRE. Certo? Penso que já nos estão a ouvir. Perfeitamente. Boa tarde a todos, é um prazer estarmos convosco. Somos o Laboratório Regional de Enologia do Instituto da Vinha e do Vinho dos Açores. Estamos na Ilha do Pico e vamos então falar um pouco e mostrar o nosso procedimento e como é que nós determinamos a acidez total pelo método de titulação potenciométrica.
Ao meu lado, eu não sei se me apresentei, já não me recordo, mas eu sou a Cláudia Louros, sou a diretora do laboratório, sou também a responsável técnica, e ao meu lado tenho o meu colega, o Luís Goulart, que é o técnico superior e vai fazer a parte prática e fazer os passos que nós fazemos na terminação. Neste momento, o equipamento que nós usamos é um titulador automático da AC, que não sei se conseguem verificar. É automático, tem a seringa, ela é calibrada anualmente, em volume, tem um tensiómetro de vidro, de eletro de vidro combinado e com eletrólito que nós colocamos, que é o cloreto de potássio saturado. Um dos cuidados que nós temos que ter, sempre que mandamos o equipamento a calibrar, é que o eletro vai sempre cheio, não deixar em seco, e que a mesma solução que vai a reservar, que seja a mesma que se coloca dentro do elétrodo. Quando ele regressa, verificamos o nosso equipamento, temos que fazer os testes, porque ainda por cima nós sendo insulares, ele vai de avião, pode sofrer algum tipo de contratempos. Verificamos sempre as calibrações, o volume e verificamos se está a responder corretamente, se nenhuma programação foi alterada. Estava a nossa colega a dizer aqui que o elétrico combinado que nós usamos é este da AC, de cloreto de prata. Não sei se conseguem visualizar. Perfeitamente. E nós já tivemos a usar o equipamento. Inicialmente procedemos à calibração do tensiómetro em pH, com soluções em 3 pontos de pH, calibração de 7, 2 e 4, com soluções rastreáveis da NIST. Usamos 2 lotes diferentes, um para calibrar, com lotes independentes, e outro para a verificação, para verificarmos se há alguma contaminação e verificar se realmente está a responder corretamente em modos de calibração em pH. Procedemos, e não vamos executar a aferição do título, neste caso, já foi feita e é uma questão de repetitiva, ele debita-se sozinho o volume quando está a titular. Fazemos em triplicado com um padrão de hidrogênio oftalato de potássio, que é um padrão primário, isto para, como têm conhecimento, nós titulamos com hidróxido de sódio, que é uma solução, é um composto higroscópico, e ao pesarmos, nós não sabemos ao certo qual é a concentração que o mesmo contém, e de maneira de podermos saber a exatidão da nossa aferição do título, para depois fazermos os cálculos, fazemos então com o hidrogênio oftalato, sendo o hidrogênio oftalato de potássio sendo o nosso padrão primário. Este padrão primário, um dos cuidados que nós temos que ter é proceder à secagem. Ele vai à estufa durante 2 horas a 120 graus, deixamos arrefecer dentro do esticador, pesamos esse vidro de relógio e vamos controlando à medida que vamos preparando as próximas soluções de padrões de solução exata de 0,1 N, que vamos fazer a aferição, verificamos se a massa se mantém, se não vai recuperando por algum motivo a água ou se não vai ficando mais pesada, e assim podermos ter a certeza que aquilo que nós estamos a pesar e aquilo que nós estamos a preparar, a nossa solução primária, padrão primário, está exato, e podemos então assim avançar com essa aferição do título. Fazemos em triplicado. Esta questão do nosso critério de aceitação da aferição do título foi na altura que fizemos o estudo de validação, fomos confirmando, temos a nossa repetibilidade para a aferição do título. No dia que fazemos a aferição, clicamos em triplicado, verificamos se ela está a passar no critério e o próprio equipamento já está configurado esses critérios de aceitação, onde poderemos, não sei se vai ser fácil de visualizar, que também não conseguimos projetar a folha, não temos internet ou o sistema não dá para aplicar, em que nesta barrinha ele vai nos dando um sinal, uma faixa a verde, à medida que vão passando as aferições ou até mesmo a calibração do tensiómetro,
o próprio equipamento já tem isso tudo configurado, nós colocamos lá os nossos critérios e à medida que ele vai calibrando, vai ficando a ver, dá um sinal sonoro e nós já sabemos, antes de introdução e verificarmos se passou em questões na calibração do tensiômetro, se passou em potencial de simetria, em declive e na sensibilidade, se passa. Agora passando o mesmo, não sei, que a minha colega estava aqui a dizer que se calhar vocês não estão a conseguir ver muito. Vira a câmera. Deixa-me voltar. Se calhar eu vendo, consigo contar. Pronto, aqui era o tal. Assim é melhor. Sim, a visualização que nós vamos vendo que está passando os nossos critérios. Começamos ali com a nossa aflição de título de uranofetalato, foi feito interplicado, onde nós verificamos o mínimo, o máximo, e entre as três, qual é o desvio padrão e aceitamos a repetibilidade, e avançamos então, após a aflição do título, iniciamos a nossa sequência de trabalho. O tratamento da amostra, como também foi falado, na acidez volátil é necessário eliminar o dióxido de carbono da amostra. Procedemos de maneira diferente, já temos aqui as nossas duas amostras, vou-vos mostrar como é que, não sei se estão a ver, como é que procedemos à desgasificação. O método indica por vácuo e por agitação, mas no início do estudo, no nosso estudo de validação, ou outras formas alternativas que sejam eficientes para a desgasificação, e equiparamos com ultrassons e com a nossa placa de agitação, onde conseguimos validar a nossa forma de desgasificação era viável e podemos avançar com a desgasificação. O meu colega vai mostrar a desgasificação da amostra? Sim. Eu vou só virar, mostrar aqui. Na altura do estudo, procedemos ao nosso estudo de validação da parte de desgasificação, equiparamos com o método normativo, que era por vácuo e agitação manual. Conseguimos fazer com que elas fossem equiparáveis e então aceitamos e está válida a nossa desgasificação desta forma, uma placa de agitação, isto para vinhos tranquilos, vinho e vinho licoroso. Ainda não procedemos já à parte da validação para espumantes, que teria que ser mais tempo e verificar a agitação necessária para que fosse viável, se mantém desta forma. O que fazemos por 5 minutos do tempo, ela fica aqui a agitar. No final de conclusão, que isto era só uma amostra, nós procedemos já à titulação da pipetação das 10 ml da amostra e avançamos com a acidez total. Vou mostrar então o nosso laboratório. O Luís vai proceder então à pipetação da amostra dos 10 ml. Um dos cuidados com o material de vidro é fazer sempre a inspeção visual. Também temos a questão da verificação deste material de vidro, que é dos 5 anos. Vamos marcando com fitinhas por cores à entrada do ano corrente, para depois fazermos o controlo dos 5 anos. Na execução aqui, depois da desgasificação, é os 10 ml exatos da amostra, com 10 ml de água tipo 1, desionizada. Fazemos também a verificação em duplicado, que é como o método indica, refere que depois teremos que ver a repetibilidade das amostras dos 0,07 para podermos aceitar.
e cujas amostras iniciamos então a sequência com uma solução de exatidão de ácido tartárico de cerca de 6, gramas por litro de ácido tartárico. Neste caso a nossa tem 6,136 gramas por litro e o equipamento tem um software, nós conseguimos programar todo o trabalho e ela inicia então a titulação e faz tudo automático até encontrar o ponto de equivalência quando os íons ficam igual ao H3O+. E pronto, ele vai debitando, nós conseguimos ver o volume que ele vai gastando. Também, inicialmente, um dos cuidados que tivemos que fazer foi validar o próprio equipamento, fazer repetibilidades, ver o volume que debitava e fazer o cálculo manualmente para ver se o cálculo realmente do próprio equipamento era correto, fazendo o cálculo fora e assim aceitarmos o valor que ele e o cálculo que ele faz automaticamente. Sim, não falei em questões. O nosso elétrodo é combinado e tem um termómetro incorporado. Como o método indica da acidez total, as medições e calibrações do potenciómetro têm que ser feitas entre 20 e 25 e até nós conseguimos ir visualizando à medida que vai saindo as nossas amostras a temperatura e se por algum motivo não estiver dentro desse critério também é rejeitado e teremos que iniciar a sequência de trabalho e verificar o que é que poderá estar a acontecer. Agora, posso tentar mostrar ali. Ele vai debitando. Não tem assim muito, dá para ver. É um mostrador automático. E o próprio software ao lado vai mostrando o gráfico. Não sei se conseguem visualizar. Até encontrar o ponto de equivalência e ele próprio dá-nos o resultado final. Neste caso, a gente programou que ele nos desse em grama por litro de ácido tartárico. Já nos deu o resultado, que foi 7,152, dá-nos com 3 escalas decimais, depois nós fazemos o tratamento, nós temos o software de base da Ambidata, o LIMS LabWay, em que introduzimos os valores e depois lá fazemos, e é lá que sai depois o resultado final, e ele agora vai fazendo o duplicado para conseguirmos depois validar e ser acreditado, não é? Não tinha referido também os cuidados entre mudanças de título de solução de NaOH, é necessário termos a lavagem da seringa para poder, assim, questões de equipamento, alguns cuidados que nós tínhamos que ter. Sim, no início também colocamos sempre, fazemos a purga de um pouco do que está ali no tubo para o que estiver em contato com o tubo poder sair e não estar dentro do frasco.
tem um mostrador automático, tem um magnetozinho, ele próprio tem agitação e nós é que programamos um modo, a velocidade, entendemos que ele agite. Foi na altura da validação, programamos, ele ficou válido. Quase a sair o segundo duplicado para podermos avançar. Algum dos problemas que nós podemos detectar nestes equipamentos, além da bureta, quando vem da calibração, teremos que verificar sempre o volume que debita, também conseguimos validar logo no início da sequência com a solução de exatidão, tem a questão do próprio elétrodo, se é necessário regenerar ou não, se ele começa a dar problemas, podemos regenerar o elétrodo. E há um procedimento e é muito raro isso acontecer, mas caso aconteça é sempre algum dos procedimentos que tenhamos que executar e poder validar novamente o equipamento. Neste caso já saiu o duplicado, em que podemos ver que a mesma amostra uma deu 152 e a outra 194, em que a diferença, assim olhando é 0,042. Passando então na repetibilidade indicada pelo método e vamos finalizar com o nosso fim da sequência, que é novamente a solução de exatidão, que é a solução de ácido tartárico de 6 gramas, e se passar no critério de 5% de exatidão, terminamos a sequência de trabalho e avançamos. Determinamos também a precisão intermédia e podemos, com cartas de controle, verificar se estamos dentro dos critérios e aceitar também, podemos verificar os equipamentos e até mesmo não estamos a ver nem a ouvir.
Não sei se nos estão a ouvir agora. Sim, sim, perfeito. Peço desculpa. Tá bom. Não sei desde quando é que nos deixaram ouvir, que aqui só deixou agora que parou. Estávamos a finalizar a nossa sequência de trabalho com a solução de ácido tartárico de 6 gramas, cerca de 6 gramas, e verificar se ela passa nos critérios. Eu penso que tinha aqui um símbolozinho, não sei se alguém fez alguma questão, mas não sei se podemos responder agora, só se é no final. É melhor reservarmos para o debate as questões. Assim, de mais cuidados que tenhamos, aqui o próprio laboratório tem a temperatura controlada, estamos cerca dos 20 a 22 graus, e já saiu o nosso padrão final de 6, em que obtivemos uma concentração de 6,111. Não sei se conseguem ver, se dá a ver. Estando então, tendo a concentração dela, exata pesagem 6,136, fizemos o cálculo, está dentro dos 5%, por isso aceitávamos assim a nossa sequência de trabalho e entregávamos o resultado. A seguir, colocávamos no nosso software LabWay Links. Nós temos já configurado todas as fórmulas que lá estão e damos o resultado com 2 casas decimais. E é este o procedimento para a acidez total que nós temos. Não sei se posso se metemos as questões no final, se posso demonstrar agora a acidez fixa. Pode passar para a acidez fixa, se for favor. Eu vou só passar para outro. Vou ficar aqui ao lado, esqueci de... Não estamos a ouvir, não sei se está a falar. Está-me a ouvir agora? Estava só a Sim, passar sim. para o computador e a passar a apresentação, como é a acidez fixa por cálculo. Deixa eu ver se eu consigo. Ecrã 1. Não sei se já estão a ver a minha apresentação. Sim. Sim. Pronto. Como é uma questão de cálculo e para não estar mostrado no LIMS, que era só introduzir a amostra e só iam ver os nossos atributos, achei mais fácil assim, mas a doutora Sofia Catarino já mostrou um pouco de que é a acidez fixa, como é que é calculada. Neste caso, a acidez fixa é a subtração dos ácidos totais que foram tituláveis a pH 7, como mostramos há pouco, e subtraindo então a acidez volátil, como os nossos colegas fizeram há pouco. Neste caso, teriam que estar todos na mesma unidade, se fosse 1000 equivalente era a subtração direta ou de um pelo outro. No nosso caso, como nós fazemos e entregamos, determinamos em acidez volátil em gramas de ácido acético por litro, teremos que proceder à conversão à unidade, para estarem ambos na mesma unidade. Dou um exemplo da acidez total da ácido tartárico, 7,22 gramas de ácido tartárico por litro, em que é o nosso vinho controle, vinho piloto, que vamos analisando ao tempo, ao longo do tempo, 4,53. Procedendo então à conversão da ácido, nós necessitamos saber o equivalente de grama de ácido tartárico e da massa molecular também do ácido acético. Temos a nossa acidez volátil do ácido acético, temos a massa equivalente do ácido tartárico e porquê multiplicarmos por 0,5 ou dividimos por 2, que é igual? Tem a ver a questão de ser diprótico e termos 2 unidades de H+ tituláveis. Eu não consigo ver, tenho aqui isto à frente. Isto na molécula de ácido tartárico temos 2 unidades e no ácido acético só temos uma,
e por isso é necessário aqui a massa molecular ser dividida por 2 e depois a massa molecular, por exemplo, do ácido acético não é necessário porque só tem uma molécula. Assim sendo, o cálculo é direto. Temos os 0,53 de ácido acético que eu tinha demonstrado atrás da nossa amostra, multiplicamos os 150,005 a dividir por 2, que dá-nos os 75,05 a dividir por 0 a massa molecular do ácido acético, e que nos vai dar uma acidez volátil em ácido tartárico 0,66. Tendo os dois ensaios na mesma unidade, é só subtrairmos uma pela outra e obtemos então a nossa acidez fixa em ácido tartárico de 6,56. No nosso software estaria configurado as questões das incertezas e apresentaria então o resultado com 2 casas decimais e com a incerteza percentual que nós temos. E era isto que nós tínhamos então para demonstrar, e agradeço a vossa atenção. Não sei agora se querem Uma linda colocar alguma imagem do questão. pico. Sim, no nosso Uma laboratório. lindíssima imagem do pico. Sim, senhor. E teremos todo o gosto de vos receber cá. Bem, se concordassem, poderíamos passar agora, então, já de seguida, à sessão, ao workshop, em que nós vamos partilhar dúvidas, em que vamos ter aqui um debate. Agora, com tantas pessoas aqui a debater, nós temos que ser, de certa maneira, disciplinados. E o que vamos fazer é pedir às pessoas para levantarem a mão e eu abro o microfone. Pedi à doutora Patrícia Porto também para se associar, abrindo o microfone. Doutora Patrícia Porto, está nos a ouvir? Sim, sim, perfeitamente. Estão a ouvir-me? Sim. Sim? Ok. Obrigada. Agora deixamos de ver a doutora Cláudia. Já está. Bom, parece que já estamos todos. Eu não sei se eu estou a aparecer ou não, por acaso. Está. Sim, Está a sim. aparecer. Muito bem. Então, eu começava por regozijar com estas apresentações. Da parte da tarde foram excelentes, completaram muito bem a parte teórica que foi dada hoje de manhã pela professora Sofia Catarino. E então estávamos agora no momento de passarmos ao período de workshop propriamente dito e abrirmos aqui esta parte do LabCom de uma maneira mais interativa. E, portanto, vamos ver quem é que se pretende inscrever para colocar alguma questão. Eu espero não deixar ninguém para trás, porque isto são 84 pessoas que estão aqui. Não vejo ainda ninguém a pedir a palavra. Portanto, tem, se for favor, que levantar a mão que está na régua de cima, se quiserem intervir. Penso que algumas pessoas escreveram algumas questões, só estava a tentar seguir. Não sei se verificou, aqui tinha uma pergunta da Rosária Silva, não me levem a mal estar a tratar por tu, a dizer: boa tarde, qual é a periodicidade da solução de iodo?
Eu penso também é quinzenal, posso verificar essa questão, que eu não sei quais as periodicidades, mas vou também averiguar, deixa-me só verificar aqui. No nosso caso, por exemplo, não sei se posso, se me permite Sim, falar claro, do nosso claro. laboratório, nós fazemos do iodo diário, sempre que executamos um ensaio, não temos assim tantas amostras, mas estamos agora a fazer a validação, estamos agora a fazer o levantamento de todas as aflições e verificar para ir prolongando as próprias validades. Sabemos que o hidróxido de sódio podemos prolongar por mais algum tempo, mas realmente o diodo nós notamos algum decaimento, mas temos que estipular ali, agora fazer a análise e no nosso caso estamos a fazê-la diária quando vamos executar o ensaio. A nossa periodicidade é quinzenal. Houve também situações que também já conseguimos alargar, vamos controlando, fazendo a periodicidade, imaginemos semanal, e vamos acompanhando também quinzenalmente. Se a diferença de valores for inferior à precisão intermédia, que é um critério que nós usamos para comparabilidade de resultados, então consideramos que os valores são equivalentes, semelhantes, e podemos alargar então em termos de periodicidade, desde que salvaguardadas as boas condições de armazenamento e de utilização das soluções. Mas sim. Há uma outra pergunta de Maria Patrícia Ferreira dos Reis, que pergunta como é controlada a temperatura. Agora Da acidez fugiu. total. Eu penso, do ensaio da acidez total, eu penso que na altura, no início, não tinha, ou não referi que no termómetro que era incorporado o sensor de temperatura, no termómetro, quer dizer, o nosso elétrodo estava com um termómetro incorporado e aí nós conseguimos depois ver na própria leitura o resultado quando sai, a temperatura que foi lida e verificamos então se estiver dentro dos critérios indicados, aceitamos esse resultado, senão teremos que repetir ou verificar as condições da amostra ou da sala, se está muito quente ou não, e proceder novamente, se for necessário, à calibração e à análise da amostra. Uma outra pergunta da Ana Simões. No método de bancada para a determinação da acidez total, devemos sempre descarbonicar todos os vinhos? Sim, senão vai ser contabilizado como um ácido e não é isso que nós pretendemos. Temos que descarbonar, mesmo que pareça o mais que não tenha presença, um vinho normal, sem, não é, temos que sempre ver se diferenças significativas que ela absorve. Uma outra pergunta do Cunha. Qual a vossa avaliação sobre o uso de peróxido de hidrogênio para remover o SO2 antes da destilação da determinação da acidez volátil e se tem relatos ou experiência técnica que sustentem a aplicação deste procedimento? Nós não temos a experiência do uso de peróxido de hidrogênio para a remoção do SO2. Isso temos só uma pequena abordagem em termos de mostos, mas a nível de vinhos, até porque temos de seguir o método OIV, portanto, seguimos exatamente com a dedução do SO2 presente na titulação, a seguir à quantificação do ácido acético. Portanto, aqui não consigo ajudar muito nesta abordagem. Não sei se a Cláudia tem alguma experiência sobre nesta. Não, nós estamos da mesma Opção. forma, sim. Okay. Nós fazemos exatamente igual ao método, sim, e depois fazemos o desconto pela titulação da redox, com iodo primeira e a segunda. Outra questão da Ana Simões. E no mosto em início de fermentação, também devemos descarbonicar? Sim, da mesma forma. Senão vai também contabilizar. Não sei se estão a falar aqui na acidez total, mas será igual. Senão vai ser contabilizada a mesma todo. Manuel Luís levantou a mão, portanto, falar. Vou permitir. Já desapareceu. Afinal, não era.
Mais alguma questão? Alguém que se queira manifestar e que eu não tenha reparado que estava a pedir para ser esclarecido? Eu não vejo mais perguntas aqui, não vejo mais pessoas. Há aqui uma pergunta da Vanessa Silva. De manhã foi mencionado na acidez total que o ponto final de titulação poderia ser pH 8,2. Tal implica uma titulação mais longa, ou seja, maior gasto de hidróxido de sódio. Nas contas finais, a acidez total vai ser mais elevada a pH 8,2 do que a pH 7, sendo assim porque existe esta hipótese. Isto é a questão da acidez titulável. Portanto, que é diferente em definição da acidez total. Aqui uma questão de conceito, não é? Em termos Pois, do exatamente. ponto final. Eu Sim, penso que tenha a ver com o provotimol, sim, da parte do ponto de viragem exatamente. e não da parte titulável tensiométrico. Exatamente. Tem a ver com o indicador. Sim, e é um conceito mais americano e o europeu é mais acidez total. E até um dos cuidados que nós tivemos quando compramos o equipamento, verificamos que a própria programação, eu já não me recordo se estava mesmo 8.2 ou se era 8, e nós tivemos que pedir à marca para colocar que o pH fosse a 7, para a aflição do título ser também feito em pH 7, e assim a soma, a determinação dos ácidos todos tituláveis a pH 7, para não haver aquela pequena diferença ou interferência. Mais alguma questão que queiram ou colocar por escrito ou abrir o micro, que eu abra o microfone? Uma outra questão de Márcia Campos. Boa tarde. Em que situações são usados os métodos de bancada e outros métodos com auxílio de FTIR, por exemplo? Repito, em que situações são usados os métodos de bancada e outros métodos com auxílio de FTIR, por exemplo? Eu posso falar do nosso caso, se calhar, para começar. E assim, os métodos de FTIR, no nosso caso, também são acreditados e é o nosso método de entrada, digamos assim. Isso é uma questão de estratégia do laboratório. As nossas calibrações de FTIR são alimentadas com os métodos de bancada, portanto, são sempre os métodos de referência. Alimentamos o FTIR, as calibrações são sempre controladas em cada sessão de trabalho com padrões em várias gamas com valor conhecido pelos métodos de referência, ou seja, pelos métodos de bancada. Quando temos que fazer uma calibração, também é a mesma circunstância, usamos os métodos de referência de bancada para, como valores verdadeiros, digamos assim, para fazermos os métodos de FTIR. Quando é que usamos os métodos de bancada? Por exemplo, quando há uma amostra que tem um resultado fora da gama de trabalho, ou então, por exemplo, quando há um limite legal que não está a ser cumprido, imaginemos numa acidez volátil, em que por método de FTIR dá superior ao limite legal, 1.30. Aí o que nós fazemos é método de bancada e, neste caso, como estamos a falar de não conformidade com o limite legal, também fazemos com a dedução dos interferentes, neste caso o ácido sórbico. Ou então numa terceira hipótese de uso de bancada, quando o cliente pede diretamente. Isso não a nível de certificação, mas a nível de prestações de serviço. Portanto, são essas três situações em que usamos os métodos de bancada versus FTIR. Mais alguma questão que queiram colocar? No nosso caso é mais ou menos também semelhante, nós não estamos acreditados pelo FTIR, mas damos bancada sempre em questões na certificação de vinhos, controle de rótulos, e isso o cliente também solicitar o ensaio de bancada. Tendo em conta o grande volume de vinhos que entra, nós damos prioridade sempre de FTIR e depois é controlado também com bancada, caso saia fora dos limites legais, da mesma forma, e também vamos alimentando, vamos verificando até quando vem um interlaboratorial, verificamos sempre o FTIR e o bancada e depois alimentamos as retas se for necessário ajustar e controlar.
Mas temos alguma dificuldade também, realmente o FETIR é mais instável e também o controle de qualidade de bancada é totalmente diferente. Temos mais mão. Uma outra pergunta que está aqui, é a Ana Simões que coloca, para o método de FETIR, analisam as amostras descarbonicadas ou filtradas ou utilizam a amostra diretamente? No nosso caso, utilizamos também descarbonicadas ou filtradas se necessário, mas descarbonicadas sempre. Para estar nas mesmas circunstâncias do método de referência, portanto, para tentar minimizar variáveis de análise, digamos assim. Ou seja, no nosso FETIR também, se calhar é importante salientar que sei que há algumas opções de desgasificação no próprio equipamento FETIR, a um módulo específico ou um complemento para esse efeito, o nosso não tem. Portanto, para ficar claro, fazemos à parte, até porque usamos o mesmo frasco, tiramos do mesmo frasco que foi submetido a esse tratamento e é depois direcionado para método FETIR ou método bancário. Portanto, o tratamento é exatamente e vem da mesma toma de amostra, digamos assim. Muito bem. Mais alguma questão? Um agradecimento. Bem, enquanto alguém possa estar a pensar em colocar outra questão, eu, quase numa pré-antecipação do final deste dia, gostaria muito de recolher as vossas opiniões. Nós não vamos fazer um questionário formal, dizer se gostou muito, se gostou pouco. Normalmente isso nem sempre resulta muito bem, as pessoas nem sempre têm tempo, mas se tiverem algum aspecto positivo ou negativo que queiram melhorar, que nós possamos melhorar para o módulo 2, e estamos a analisar as vossas respostas ao questionário sobre preferências dos métodos, e estamos a organizar o módulo 2, ainda não está com datas, mas iremos organizá-lo brevemente e anunciaremos. Mas gostaríamos, como foi dito pela professora Sofia Catarina no início, eu queria pedir desculpa por alguns atropelos aqui na parte de condução, isto houve aqui umas falhas de microfones, etc., mas foi o melhor que nós conseguimos fazer com uma regi improvisada, com a vossa boa vontade para aceitarem estas pequenas hesitações que surgiram ao longo do percurso, mas se tiverem alguma sugestão que queiram dar, nós iremos considerá-las para que o próximo módulo ainda possa sair melhor do que este, no sentido de melhoria contínua, que nós estamos a tentar em tudo o que fazemos na aula. Portanto, o módulo previsivelmente será no início do próximo ano, o módulo seguinte. Ainda não temos uma definição sobre qual será ou quais serão os métodos abrangidos, mas será com este modelo que nós tivemos hoje. Tanto quanto possível, 2 laboratórios, uma apresentação teórica da parte da manhã e exatamente o mesmo modelo, com ou os mesmos intervenientes ou intervenientes diferentes, conforme as conveniências e as disponibilidades. Muito bem. Vejo que não há mais perguntas. Acho que há uma questão. Sim. Há aqui uma questão, faça favor. Vamos lá ver quem está aqui. Lígia Salaver, vamos aqui. Pode fazer o favor de intervir. Eu queria ativar o microfone, mas permitir microfone. Patrícia Neves. Não a estamos a ouvir, Patrícia.
consegui. Agora já estão a ouvir Sim, agora. faça o favor. Olá, boa tarde a todos. Olha, eu tenho sempre uma dúvida em relação ao FETIR com a acidez volátil. Eu não sei qual é a experiência das pessoas que têm FETIR, porque continuo a ter sempre um bocadinho de dificuldade em ter confiança nos resultados dados pelo FETIR com a acidez volátil. Uma vez que nós vimos que a acidez volátil é um conjunto de vários ácidos, não é? De voláteis, como é que isso se reflete em termos de comportamento do próprio equipamento e até que ponto é que nós podemos ter segurança em matrizes diferentes, não é? Nesses valores. Não sei se alguém poderá. A minha experiência com o FETIR é relativamente recente, portanto, ainda estou aqui um bocadinho, desculpa a minha expressão, a palpar terreno, e esse é um dos parâmetros que continuo a fazer pelo método de destilação, precisamente porque não sinto essa confiança. Não sei se alguém tem algumas sugestões que me possa. Eu esqueci-me de apresentar a Patrícia Neves, portanto, vem da Quinta do Crasto. Do Crasto, sim. Eu posso, se calhar, começar só para dar aqui uma breve noção. Efetivamente, métodos de FETIR têm maior variabilidade, isso e reflete-se efetivamente em termos de valor de incerteza, portanto, é aceite, e eu acho que temos que ter noção disso, e não vale a pena estarmos aqui a dizer o que não é, muito diretamente. Aqui o esforço em termos de acidez volátil será mesmo reforçar a calibração, não sei como é que funciona o vosso método implementado, reforçar com várias matrizes e no limite se verificarem, por exemplo, e é importante também o tipo de amostra que usam como padrão de calibração. Imaginemos que conseguem perceber se tem ácido sórbico ou ausente de ácido sórbico, tentar, não digo, talvez no limite separar até a calibração, se tiverem já conhecimento ou se conhecerem minimamente a matriz que querem estudar, mas o reforço da calibração aqui é muito importante, além das gamas. Na acidez volátil nós usamos uma calibração única, por exemplo, mas noutros parâmetros tivemos necessidade de separar por matrizes, por exemplo. Além das matrizes, talvez por gamas de trabalho. Portanto, é todo aqui um conjunto de estudos prévios para chegarmos aqui a esse tal ponto de segurança, que nunca é uma segurança absoluta, não é? Sabemos, isso também tem que ser assumido, mas percebermos se há aqui alguns indicadores que nos permitam perceber se o resultado é fiável aceitável, ou não. não é? Exatamente, okay. Sim, é senhora. isso mesmo. Ok, muito obrigada então pela atenção. Nada. E obrigada pelo formato. Acho que sim, que resulta. Pessoalmente, pronto, já que pediram uma opinião, eu digo já, verbalizo já. Sim, acho que é uma mais-valia, principalmente quem não tem grande facilidade para se deslocar por motivos de trabalho, tem que estar sempre aqui relativamente perto e não pode, realmente assim é mais fácil acompanhar os vossos trabalhos também. Obrigada a todos. Boa tarde. Então agora entrava a Engenheira Lígia Salaver, que está a pedir a palavra, é só ligar o micro e entrar, se faz favor. Não sei se me já estão a ouvir. Sim. Já? Pronto, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu queria só agradecer porque acho que a Lab teve uma ideia excelente, porque tira-nos dúvidas e neste caso até tem a possibilidade de pessoas de laboratório, todas elas, terem estado a assistir e a ver pessoas que elas conhecem porque sabem que elas trabalham nas várias comissões e saber como é que se trabalha lá, quais são os critérios utilizados, os métodos, verem como é que eles se fazem de uma forma mais, eu diria, profissional, mas com muito mais rigor do que propriamente nós conseguimos ter aqui nos nossos laboratórios.
E por isso queria só agradecer a todos os intervenientes, acho que foi super esclarecedor todas as vossas apresentações e que realmente é uma iniciativa muito boa e que deveríamos continuar e agradeço ao Dr. Paulo Barros ter começado isto e a toda a Lab para nós podermos dar formação muito específica sobre vinhos que não é fácil de outra forma. Era só isso, era só para agradecer. Acho que o Dr. Paulo Barros se ausentou aqui para muito tempo, mas se calhar temos aqui outra questão colocada, quais os padrões que utilizam para FETIR, Madalena Simões. Da nossa parte, em termos de padrões, são amostras, não são matrizes de vinho, das várias matrizes e com a variabilidade que conseguimos, ou seja, com a matriz o mais aproximado possível das amostras em análise. Imaginemos se temos uma curva de calibração aplicável a vinho branco, tinto, rosado, espumante, tentamos usar padrões, vamos variando a matriz para esse efeito. Titrivan não fazemos em matriz para vinho, para FETIR, digo. E a questão era se usamos Titrivan. Eu peço desculpa, não agradecia as palavras da Geralígia Salaver, mas foram perfeitamente ouvidas. Eu é que tive aqui uma crise de câmara, mas já estou descongelado outra vez. Ana Martins, pediu a palavra, é só ligar o micro e avançar-se, por favor. Obrigada, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada. Paulo, eu estava, quando levantei a mão, a minha intenção era responder também, ou dar também o que é o contributo do IVDP à Patrícia Neves, que levantou a questão sobre as calibrações de FETIR. Não tenho muito mais a dizer, porque, entretanto, a doutora Patrícia Porto respondeu de uma forma muito completa, mas tendo-me dado a oportunidade, partilho aquilo que é a experiência do IVDP com a metodologia de FETIR, com 20 anos de trabalho com FETIR, e sim, conseguem-se calibrações muito robustas, calibrações específicas por tipo de vinho, e nesse sentido conseguimos controlar a resposta do FETIR e ter plena confiança nos resultados que obtemos por essa metodologia. Obviamente com confrontos diários de resultados com os métodos de referência, os métodos de bancada ou instrumentais que utilizamos, não só naquilo que são os padrões de controlo que utilizamos diariamente nos FETIR, que tentam reproduzir todos os tipos de produto e todas as matrizes e gamas de trabalho que estão validadas e com as quais trabalhamos, desde nos vinhos licorosos, um vinho branco extra seco, um lágrima, um vinho mais jovem, um vinho com um perfil mais complexo, um vinho velho, depois nos vinhos de ouro também. Portanto, para além desses padrões, dessas amostras, padrão que falávamos há pouco, que são lidas diariamente e cujos valores de referência são os obtidos pelos métodos alternativos, pelos métodos de bancada, pelos métodos oficiais, há também um controlo diário na resposta das amostras que habitualmente passam pelo laboratório. E nesse sentido, sim, conseguem-se resultados fiáveis. E a acidez volátil, curiosamente, não é para nós, na nossa experiência, não é um dos parâmetros mais difíceis ou em que há uma variação maior. Queria só acrescentar e dar este meu contributo também, e aproveito também para felicitar a Lab por este momento de formação excelente. Muito obrigada. Obrigado. Mais uma pergunta de Madalena Simões. Quais
só um momento que entrou aqui um pop-up a tapar uma pergunta. Quais os padrões que utilizam para FTIR, Tito Ivan? Este, entretanto, eu fui avançando e fui colocando em questão esta dúvida e resposta. Não sei se mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Eu só dei o nosso contributo. Eu não sabia que foi na pausa em que eu estive congelado. Com o imprevisto da Câmara. Exatamente. Muito bem. Mais alguma questão? Penso que a cadência das perguntas está a diminuir, o que significa que devemos estar a chegar ao fim. E, portanto, eu queria agradecer a todos a presença. Foi realmente com o intuito de ser útil que nós levamos a efeito este programa do LabCom, este programa que cumpre um objetivo que nós tínhamos traçado no plano de atividades para este ano e que começamos a cumprir. Portanto, estamos acho que a concretizar um objetivo que é muito importante para este intercâmbio de experiências entre os laboratórios. Foi por isso que a Lab há 29 anos nasceu, foi justamente para facultar o intercâmbio de conhecimento entre laboratórios e originar progresso. Chamávamos a atenção que estamos a lançar uma outra iniciativa muito interessante, que é o DETEC Lab, que vai ser anunciado, se é que já não foi, porque tenho dúvidas se já todos terão recebido, porque isto não acompanhei hoje durante o dia esta emissão, mas penso que já terão recebido esta nova área de atuação da plataforma. Portanto, são as novidades que temos e o LabCom eu acho que foi uma aposta muito, muito interessante.